Bom, ok, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo daquelas equações. Vamos interpretar agora quem são aquelas constantes de integração que aparecem nas equações de movimento. Vamos lá, então? Bom, então nós vamos lidar com o significado físico de E e H que apareceram nas equações. Bom, primeiro de tudo, voltando lá na formulação da relatividade especial, o quadrimomento de uma partícula, PA, com rótulo contravariante aí, é μ, é a massa da partícula, vezes a derivada com relação ao tempo próprio de xa, ou seja, μ x ponto A, ok? Essa definição continua sendo válida mesmo no espaço-tempo curvo, tá certo? Essa é uma expressão muito geral aí, não muda nada quando a gente vem para cá. Bom, vamos trabalhar com unidades onde a massa da partícula é 1, tá certo? Porque nós temos equações diferenciais em que todos os lados direitos daquelas equações é tudo zero, né? A gente pode absorver essa massa no nosso sistema de unidades. E mais, isso é de um certo modo análogo, né, ao princípio de equivalência, no qual o movimento ao longo da geodésica, né, não depende da estrutura da partícula ou da massa da partícula, só depende da geometria onde a partícula de teste está inserida. Tá ok? Bom, então seguindo essa convenção aí, o quadrimpulso contravariante da partícula é x ponto A. Tá ok? Agora eu vou querer baixar esse rótulo aí para o rótulo covariante respectivo. Para isso eu tenho que usar o tensor métrico, tá certo? Então vamos lá. A componente P0, né, é obtida abaixando o índice usando a métrica de Schwarzschild. Então vamos lá. Quem é o P0? É a contração de G0A com PA, onde agora eu tenho que somar sobre o rótulo A. O rótulo aqui é mudo, né? E portanto ele está sendo somado. Só que veja bem, vocês estão lembrados que a métrica de Schwarzschild é diagonal e o único termo G0 não nulo na métrica corresponde a eu ter o A aqui igual a zero, né? Porque o G01 é zero, G02 é zero e G03 é zero. Eu só tenho o G00. Só que quem é o G00 na métrica de Schwarzschild? É 1 menos 2m sobre R. Portanto, a gente vai ficar com 1 menos 2m sobre R vezes né, a expressão do slide anterior agora, né, que vocês acabaram de ver, que é x ponto zero. Tá certo? Só que, se você estiver bem atento, no 11.8a e b, nos vídeos anteriores, essa equaçãozinha aqui, ó, 1 menos 2m sobre R x ponto zero, era justamente o E. Porque lembra, quem é o x0? É o tempo coordenado, né? O tempo aparente. Tá certo? Então aqui é derivada com relação ao tempo próprio do tempo aparente. E isso é justamente aquela primeira equação de movimento que nós obtivemos nos vídeos anteriores. Tá certo? Bom, agora vamos para a componente P3 da partícula. A terceira componente, né, é covariante do quadrimpulso da partícula é G3A PA. De novo, eu tenho que usar o tensor métrico para pegar o PA e abaixar o índice, né? Realizando a contração sobre o rótulo A. Mas, de novo, o G3A aqui só é não nulo quando o A é igual a 3, porque o G30 é 0, G31 é 0 e G32 igual a 0. Então, abrindo tudo isso daqui e somando, só vai sobrar o último termo, que é o G33. Mas quem é o P3? O P3 é o X3, né, derivado com relação ao tempo próprio. Mas a terceira componente, né, de XA, quem é? É o ângulo φ. Portanto, aqui vai ficar φ ponto. Tá certo? Ok? E agora o que a gente vai fazer? Lembra que eu estou trabalhando as equações em θ igual a π sobre 2. Fizemos aquela simplificação. Mas quando θ é π sobre 2, o G33, que é menos r² seno ao quadrado de θ, reduz para menos r²,
Portanto, o G33 aqui é menos r ao quadrado. Portanto, o P3 é menos r ao quadrado φ ponto. E agora, mais uma vez, se vocês estão bem lembrados do 11.8c, uma das equações de movimento, qual que era? Era r quadrado φ ponto igual a h, que era aquela constante de movimento. Portanto, P3 é igual a menos h. Ou seja, o componente P3 do quadrimpulso da partícula é menos aquela constante de movimento. Ou se você quiser absorver o sinal aqui dentro, tudo bem, né? Vai ficar igual a segunda constante de integração. Ok? Vamos lá, então. Então vamos relembrar a formulação lagrangiana. Bom, a derivada parcial da lagrangiana da partícula com relação à coordenada t ponto é, por definição, o P0, a componente P0 do quadrimpulso da partícula. Mas vocês estão lembrados que L não dependia explicitamente de T. Então essa componente aqui é conservada ao longo do movimento da partícula quando ela segue a geodésica no espaço-tempo. E a componente P3, por definição, né, isso é a definição da formulação lagrangiana, é a derivada parcial da lagrangiana com relação à coordenada φ ponto. Só que vocês também estão lembrados que a lagrangiana não depende explicitamente da coordenada angular φ. Portanto, del L, del φ ponto, é uma constante de movimento. Portanto, P3 é conservado ao longo do movimento da partícula. Tá certo? Então, sabe-se que essas quantidades são conservadas, pois a lagrangiana não possui dependência explícita em T e φ. Tá certo? Mas se a lagrangiana não depende explicitamente de T, a quantidade conservada, né, pelo teorema de Noether, é energia. E como a coordenada para a qual a lagrangiana não tem dependência explícita é φ, o que a gente associa com a coordenada φ? O momento angular. Portanto, a energia e o momento angular dessa partícula em torno da massa, né, na métrica de Schwarzschild, serão conservados conforme ela se mover sobre a geodésica. Tá legal? Então, esse resultado é muito importante aí pra gente. Então, vamos lá. Mais a energia da partícula com relação a um observador, né? Como que a gente define? A energia da partícula, de acordo com o observador, com quadrivelocidade UA, é a contração do quadrimpulso da partícula com a quadrivelocidade do observador. Tá certo? Esse é um observador com quadrivelocidade UA. Tá certo? Bom, vamos pegar um observador em repouso ou comóvel com a partícula. Tá certo? Se ele estiver em movimento comóvel com a partícula, essa energia que ele medir tem que ser a energia da partícula, tá certo? Então, se ele é comóvel com a partícula, o A tem as componentes 1, 0, tá certo? Ou se ele está em repouso aqui, as componentes espaciais são 1, 0, e a componente temporal é dt d tal, mas em repouso, vocês sabem da relatividade especial, o tempo aparente e o próprio coincidem, tá certo? Portanto, vai ficar dt sobre d tal igual a 1. Né? Então, vou fazer a contração desse quadrivetor aqui com o quadrivetor impulso da partícula, tá certo? Realizando a conta, PA contraindo com 1, 0, a parte espacial aqui cancela, você vai ficar P0 vezes 1, portanto é P0. Portanto, P0 é a energia da partícula, tá certo? Ok? Bom, se eu recuperar as unidades físicas, né, o meu P0 aqui é a energia da partícula em unidades de C ao quadrado. Se eu quiser recuperar a massa, é a energia da partícula em unidades de μ0 vezes C ao quadrado, onde μ0 é a massa de repouso da partícula. Então eu posso interpretar o P0 como a energia da partícula por unidade de massa no meu sistema de unidades aí. E o momento angular da partícula é análogo, né? A componente P3 é menos r quadrado φ ponto, que é menos h, como vocês viram. Então, se eu recuperar as unidades físicas, eu tenho que h igual ao momento angular por unidade de massa. E se eu quiser recuperar a velocidade da luz, vai ficar c quadrado também.
Então eu interpreto o h aqui como o momento angular por unidade de massa. É assim que eu vou interpretar daqui para frente nos próximos slides, né, quando eu tratar em detalhes o movimento da partícula. Ok? Então chegamos ao fim desse pequeno slide aí. Obrigado pela atenção.